Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Isaías, capítulo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Como ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, como Isaías, porque podemos também sentir a tua glória. Talvez não estejamos vendo com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé, nós proclamamos, Pai, que o Senhor é Rei dos Reis e que está neste lugar. Nossos olhos não podem ver, mas a nossa fé permite, Senhor Deus, dizer que o Senhor está nesse lugar. Então fica à vontade, Pai, porque Tu és santo, 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 e que a Tua glória encha este lugar, que a Tua presença se manifeste a nós, Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos também, Senhor Deus, entender que após a mudança, após a transformação, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Precisamos sair e atender o Teu chamado. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. No ano da morte do rei Uzias. Queridos, a primeira coisa que a gente entende, alguns inclusive dizem que Uzias era parente de Isaías, né? Que talvez fossem primos. Mas o principal para nós é entender que quando existe uma morte de um rei, quando existe, vamos dizer assim, uma perda, ainda mais tão significativa de alguém tão relevante naquele lugar, é sinônimo de crise. É sinônimo de dificuldade, é sinônimo de luta. Mas, ainda no meio da luta, o Senhor não deixa de se manifestar ao seu povo. Ainda no meio da luta, no meio da crise, o Senhor se manifesta e vem em socorro à sua igreja. Por quê? Porque para Deus, o mais importante é que Ele é socorro bem presente. Para Deus é importante nós sabermos que Ele está pronto para transformar a crise num momento de oportunidade para um relacionamento com Ele. Um momento que então era um momento de crise, um momento que então é um momento de luta, nós percebemos que Deus se manifesta ao povo de Judá. E isso é tão claro para nós, que Deus se manifesta em meio à crise, porque sempre que vemos um problema no meio da sociedade em relação à adoração, a relacionamento, quando o povo está se esfriando ou tem um momento de afastamento, Deus vem ao socorro. E a gente vê isso, por exemplo, eu peço que abra, por favor, 1 Samuel, capítulo 3, a gente vê exatamente a mesma coisa. No momento de crise, no momento de luta,
no momento de dificuldade, no momento em que parecia que existiria um afastamento total do povo com Deus, o Senhor vem em socorro ao seu povo. A Bíblia diz que o Samuel, vou ler para que aqueles que não conhecem o texto entendam e vejam o contexto. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Ou seja, no momento de luta, no momento de crise, a Bíblia diz que o Senhor vai se manifestar a Samuel, vai se apresentar a Samuel. No momento em que Eli já não tem mais um relacionamento com Deus, um momento em que Eli, apesar de que a Bíblia não diz que Eli pecou, não coloca Eli como um pecador, a única falha de Eli, e que isso é uma outra mensagem, eu estava até escrevendo sobre isso, pensei que ia pregar isso hoje, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas, coloca quando Eli não consegue dar continuidade através dos seus filhos, né? E dentro de um contexto, rapidamente abrindo um parênteses, a pastora Cris pregou sobre isso, né? E no domingo a gente teve a oportunidade de dar um complemento, por isso eu achei talvez até que fosse, mas não era o texto para hoje, mas a gente precisa entender que é nossa responsabilidade ensinar as crianças, ensinar a nova geração, ensinar a próxima geração a continuar adorando a Deus, amém? Mas agora voltando para o texto, e ali nesse momento de crise, né, nesse momento de luta, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Samuel. A Bíblia diz que por 3 vezes o Senhor chama Samuel, mas Samuel ainda não sabia, e Eli, exatamente porque não estava tendo esse relacionamento, porque Deus não havia, vamos dizer assim, não estava com frequência em falar com o povo, talvez Eli achasse que não era mais possível, mas depois da 3ª vez, Eli entendeu, talvez ele tenha pensado, eu estou já ficando sem visão, sem conseguir enxergar bem, que a Bíblia vai falar isso no próximo versículo, Eli fala, entende que é o Senhor, entende que Deus estava falando, na verdade, se apresentando a Samuel, porque Samuel servia a Deus com vontade, com inteireza de coração. Quando você se entrega a Deus, mesmo que haja crise em volta de você, quando você se dedica a Deus, mesmo quando há um afastamento de pessoas com Deus em relação ao que a gente tem ouvido aí, nós temos visto muita coisa, ouvido muita coisa de pessoas que estão se afastando, de igrejas que estão acontecendo essas coisas. Eu quero te dizer, querido, eu e você já temos o conhecimento o suficiente para entender que nada pode nos afastar de Deus, amém? Que não é porque as pessoas estão errando ou porque alguém erra, independente de ser qualquer um de nós, você não tem por isso que errar e se afastar da presença de Deus, amém? E ali aconteceu, quando Eli percebe isso, a Bíblia diz que Eli fala com Samuel, olha, a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eis aqui teu servo, porque ele ouve. E na 4ª vez, então Samuel se fala com Deus quando Deus se apresenta a ele, amém? Chama ele e ele fala, Senhor, eis-me aqui. Mas agora, voltando para o texto, é um momento também de crise, é um momento também de luta, é um momento em que morre o rei, morre a referência. Eu lembro que quando Tancredo Neves morreu, né, que foi o nosso primeiro presidente depois de votos diretos, né, talvez alguns de vocês nem eram nascidos, mas a gente lembra que houve uma comoção muito grande, é uma dificuldade muito grande, porque é alguém que era uma referência para aquele momento, era uma esperança, pelo menos pelo entendimento daquela época, não vou entrar aqui em questões políticas, mas a gente percebe que existe uma dificuldade. Imagina, até então o rei morre, e Uzias morre, e quando Uzias morre, o povo talvez estivesse pensando, como é que vai ser agora? Como é que as coisas vão acontecer? Porque o rei era aquele responsável em fazer o povo buscar a Deus ou não. Lógico que eram os sacerdotes, mas o rei era que dava referência.
O rei que dizia, olha, vamos buscar a Deus, vamos adorar a Deus. E até então, nesse momento de crise, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Isaías. Eu quero te dizer, querido, mais uma vez, estamos ouvindo falar de crise. E eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Talvez você não esteja preocupado com a crise em relação à guerra, porque não está te afetando em nada. Mas talvez você esteja vivendo uma guerra interna, talvez uma guerra familiar, talvez uma guerra em relação à saúde, talvez uma guerra em relação ao emprego, ou uma guerra no meio do emprego. Ou seja, não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas não importa qual seja a crise, o Senhor quer falar contigo. Não importa qual seja a crise, o Senhor está pronto para se manifestar a nós. Porque a Bíblia diz que quando nós o buscamos, Ele fala conosco. Amém? E ali nós vimos isso acontecer. Vimos claramente que Isaías recebe essa visão, tem essa possibilidade, né? Quando a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor, ele vê a glória do Senhor, ele vê ali a presença da manifestação de Deus. É como se Deus estivesse falando para Isaías, existe crise, existe luta, existe dificuldade, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu estou aqui, e a prova de que eu estou aqui, você vê os querubins me adorando, dizendo referência de quem eu sou o santo, 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 capaz de mudar essa crise, eu sou o santo, todo-poderoso, capaz de mudar essa situação. Deus está aqui para mudar qualquer que seja a situação, querido, e a Bíblia vai nos mostrar isso em relação a Isaías, quando ele diz que vê Isaías, e a Bíblia diz que os serafins estavam adorando ali no 2, e no 3, a Bíblia diz assim, clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu fico imaginando, querido, a adoração desses querubins, porque não é algo santo. Eu fico imaginando os querubins com vontade, com desejo no seu coração, santo, 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 proclamando a santidade de Deus, proclamando aquele que eles adoravam. E a Bíblia está falando de querubins, né? Um nível tão próximo de estar ali perto de Deus, mas ainda assim a Bíblia diz que eles cobriam seus rostos. Para quê? Para não ver essa santidade de Deus. Tal era a glória de Deus, tal é a santidade de Deus. E ainda assim, às vezes, a gente quer se comparar no sentido de se achar muito bom, muito certo. Quem somos nós, querido? Precisamos dessa misericórdia. Precisamos dessa misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa desses querubins que estão ali adorando a Deus não serem consumidos, querido. Que por mais que sejam santos, não se compara à santidade de Deus. Mas a Bíblia ainda vai dizer mais, que no verso 5, então diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Primeiro a Bíblia vai nos mostrar que ele vê a Deus. Ele tem um relacionamento, um momento de encontro com Deus. E eu quero te dizer que é impossível você ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. É impossível, querido. Isaías tinha os seus erros, tinha as suas falhas, que já já ele vai confessar, conforme eu estava lendo aqui no 5, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso mostrar que, antes de mais nada, o que acontece com Isaías é que, quando ele tem um encontro com Deus, ele começa a reconhecer quem ele era. Ele começa a reconhecer a sua pequenez, começa a reconhecer as suas falhas, começa a reconhecer a sua posição de pecador. Eu e você, querido, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos que precisamos dele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que precisamos dessa misericórdia, que mais entendemos quem ele é na sua santidade, na beleza da sua santidade. Tal é essa beleza, querido, que nós precisamos desejar. A beleza do Senhor, porque tudo que é belo nós o quê? Desejamos. Tudo que é belo nós admiramos. E isso é o que nós devemos fazer.
admirar e desejar essa santidade, desejar estar perto desse Deus, desejar ter esse encontro com Deus, viver essa experiência com Deus. E quando Isaías tem essa experiência, ele começa a mudar. No 5 diz que ele reconhece o seu pecado. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos, querido, diante de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós reconhecemos que somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos que precisamos mudar. Ai de mim! Você precisa ter coragem de dizer: ai de mim! Ai de mim! E ele vai confessando o seu pecado, querido. Ele vai confessando, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, verso 13. E olha o que é interessante nesse versículo de Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Presta bem atenção nesse detalhe. Quem esconde os seus pecados não prospera. Tem muita gente que não entende porque não consegue prosperar, mas é porque está escondendo os seus pecados. Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Não basta confessar, é necessário confessar e abandonar. Muita gente acha que só confessar é confessar e abandonar, porque aí vai encontrar misericórdia. É o que acontece com Isaías. Isaías confessa o seu pecado diante do Senhor. Ele reconhece aquilo que ele tinha como falha. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessa onde é o erro, ele confessa onde é o pecado, e a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo tocar exatamente aonde? Aonde ele confessa o seu pecado, porque era ali que ele precisava. Talvez, se a gente trouxesse para o dia de hoje, fosse um homem que falasse muito palavrão. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, talvez fosse um homem que mentia muito. Talvez, se a gente trouxesse para os dias de hoje, era alguém que gritava e ficava falando um monte de palavras infames, de palavras que não agradam, palavrões, mas na hora ele começa a confessar e o Senhor manda exatamente tocar aonde ele confessa. Porque a Bíblia nos mostra, querido, que o Deus, por isso que hoje o Espírito Santo é o que te toca. Hoje é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje esse toque é dado através do Espírito Santo de Deus. O Senhor não precisa mandar um anjo trazer a tenaz e tocar nos seus lábios. Não precisa mandar um anjo tocar nas suas mãos, nos seus olhos ou naquilo que você tem como prática de pecado. Mas na verdade, hoje o Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e nos faz revelar aquilo que nós precisamos confessar e deixar, aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida. A gente precisa reconhecer, querido, e realmente ter coragem de mudar. Porque Isaías, quando confessa, ele está dizendo para o Senhor: socorro, eu não consigo controlar os meus lábios. Socorro, porque eu te vi, mas eu não sei como eu vou continuar, porque ele ainda diz assim: tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É como se ele dissesse: Senhor, o que eu preciso mudar é os meus lábios. Sabe por quê? Porque quando eu estou perto de pessoas, eu estou na roda dos escarnecedores. Às vezes eu não quero falar, mas eu vejo pessoas falando, eu vou lá e falo mal também. Às vezes eu estou perto de pessoas assentado e ali quando as pessoas começam a falar mal de alguém, eu vou lá e dou corda.
Às vezes eu estou perto de pessoas que estão falando exatamente das igrejas, dos pastores e querendo trazer infâmias para essas pessoas, e eu vou dando corda, eu vou dizer: é mesmo, é tudo ladrão, é tudo não presta, quando na verdade eu deveria dizer: Senhor, misericórdia, Senhor, aquele que confessa e deixa, o Senhor perdoa, toca nesses homens que erraram, Senhor, restaura a vida desses homens. Nós não podemos querer de maneira nenhuma que esses homens se percam. Ao contrário, nós precisamos desejar que esses homens se convertam, se arrependam e tenham sua vida transformada. E pessoas que estão vivendo nessa mesma situação também. Eu e você se erramos também, porque nós precisamos, querido, confessar e deixar. Nós precisamos ter coragem de Isaías, mostrar ao Senhor onde eu estou errando. Mostrar ao Senhor, conforme o pastor Pedro pregou no domingo, não basta vir à igreja, querido. Vir à igreja não faz com que o diabo tema você, não. Ele vai temer a você se você realmente se submeter a Deus. Aí sim, ele poderá fugir de você, porque você vai ter condição de resistir. Você precisa, querido, fazer como Isaías. Eu e você precisamos ter a coragem de Isaías e dizer: Senhor, toca nos meus lábios, toca nos meus olhos, toca na minha mão. Ah, Senhor, eu te adoro, mas eu não consigo resistir. Senhor, me ajuda a resistir, mas eu sei que eu só posso resistir se eu me submeter ao Senhor. Então, Senhor, me ajuda a me submeter a Ti. Me ajuda, Senhor, a ter o Senhor como prioridade na minha vida. Nenhum de nós temos forças em nós mesmos. Nenhum de nós temos condição de dizer não ao pecado com a nossa força. Isaías não conseguiria se ele não dissesse onde ele estaria errando. Mas Isaías disse, confessou, e a Bíblia diz que o Senhor mandou tocar. Hoje o Espírito Santo está pronto para ouvir a tua voz. Fala para ele nessa noite: Senhor, eu não resisto a isso, eu não consigo dizer não a isso, eu não consigo. Senhor, toca nos meus olhos. A tua palavra diz que se meus olhos forem maus, todo o meu corpo é mau. Então toca nos meus olhos. O Senhor não precisa arrancar, Pai, porque se o Senhor tocar, vai mudar o suficiente para eu ter minha vida transformada. Nós precisamos ter a coragem de Isaías, querido. Ah, rimanai, chorecanda, lamas. Ah, Senhor. Então dos serafins voou, tocou, trazendo a brasa viva que tirara do altar com matenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade. Presta bem atenção nesse detalhe. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com matenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor, quando te tocar, o Espírito Santo, quando te tocar, ele vai fazer com que você tenha convicção de que você vai mudar. Você vai ter certeza de que as coisas não vão ser da mesma forma. Você vai ter entendimento que você vai conseguir resistir, que você vai conseguir dizer não, que você vai conseguir mudar a sua história. O Senhor toca ali naquele momento e purifica os lábios de Isaías. O Senhor te toca nessa noite e purifica aquilo que precisa ser tocado, aquilo que precisa ser purificado. Só depois disso, então, é que Isaías começa a entender que o Senhor toca para que ele pudesse exercer o seu chamado. Eu e você precisamos entender isso, querido, que o Senhor nos toca, que o Senhor vem até nós, que o Senhor tem misericórdia de nós, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos nos relacionar com ele. A Bíblia diz assim para nós no verso 8, depois disso, ou seja, depois de ter confessado o meu pecado, depois de ter tido esse encontro com o Senhor, confessado o meu pecado e do Senhor ter me tocado, tocado em Isaías, é que ele mostra que ele pôde fazer alguma coisa. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
O Senhor, sempre que faz uma pergunta, Ele está trazendo, na verdade, a chance, né? Jesus era mestre nisso, de fazer com que as pessoas falassem algumas coisas através de pergunta. Ele pergunta para mim e para você hoje, o que precisa ser mudado na sua vida? Ele pergunta para mim e para você hoje, você está disposto a deixar o pecado para servi-lo? Ele fala para mim e para você hoje, você entende que não é com a sua força que você vai conseguir, mas é através do Espírito Santo de Deus? Mas é necessário confessar, querido, é necessário reconhecer, é necessário deixar e clamar para que Ele venha mudar a gente, porque não é por nossa capacidade, a condição de cumprir o propósito, né? De poder cumprir o chamado, o propósito, é depois que ele entende que houve todo esse detalhe na vida dele. Eu e você nessa noite temos a oportunidade de falar com o Senhor. Pai, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais viver no deserto, e deserto significa estar no sentido de estar longe de Deus, porque deserto não é só, deserto é estar longe de Deus totalmente, depende do contexto. Eu estou falando no contexto de você ficar longe, de estarmos longe da presença de Deus, porque muitas das vezes deserto pode ser o lugar em que o Senhor te leva para poder ter um concerto contigo, porque o deserto é sinônimo de crise, e crise é quando o Senhor quer se manifestar a você. Talvez hoje seja um momento de maior crise na tua vida, seja um momento em que você tem confessado ao Senhor, Senhor, está difícil, Pai, eu não estou aguentando, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu coloquei aqui, o Senhor nos chama a ter uma experiência e atender o chamado. Eu não estou falando chamado de ser pastor, de ser diácono, nada disso. Chamado é de sermos cristãos, o pequenos cristos. Cristão é pequeno Cristo, ou seja, é entender que nós fomos chamados para andar na contramão do mundo, é entender que nós fomos chamados para viver nesse momento de crise de acordo com a vontade do Senhor. E com isso, querido, nós percebemos nesses versículos que o Senhor dá uma experiência para Isaías. Qual é a experiência? De santificação, de conversão e de restauração. Ele mostra a santidade, momento de santificação, quando ele dá a oportunidade de ver. Depois ele converte, quando ele diz que ele confessa o pecado e deixa. E depois, quando ele é restaurado, quando o Senhor toca e a vida de Isaías não é mais a mesma. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus, que nós seremos santificados, convertidos e restaurados em Deus, porque o Senhor quer fazer isso em nós, o Senhor quer mudar isso, querido. Você pode chamar esse versículo, esse contexto de vocação de Isaías, ou chamado de Isaías, ou simplesmente mudança na história de um povo através de alguém que se colocou à disposição de Deus. Se você se colocar à disposição de Deus, querido, em meio a essa crise, o Senhor vai te usar, em nome de Jesus. Se você se colocar, confessar o seu pecado, a Bíblia vai nos mostrar, querido, que o Senhor está pronto para te receber, está pronto para fazer com que a tua vida seja mudada. Talvez Isaías vivia ali, e a Bíblia já mostra que Isaías como um profeta, mas ainda assim, preste bem atenção, Isaías como profeta precisou reconhecer onde ele errava, porque até então, talvez como eu e você, podemos estar dentro da igreja, podemos viver isso aqui, mas ainda não ter tido a mudança que precisamos ter. É tempo de mudança, igreja. Jesus está voltando, sim. Talvez a gente não tenha mais ouvido isso, mas precisamos falar aos quatro cantos que Jesus está voltando. Será que eu e você temos coragem? Estamos prontos para dizer, volta logo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque se Isaías não conseguisse se não tivesse esse encontro e não fosse
verdadeiro com o Senhor e confessar, o Senhor não teria tido chance de transformar. Talvez você tenha acanhamento, talvez você tenha vergonha, já estou à igreja há muito tempo, já vivo anos na igreja e eu não consigo confessar. Você não precisa confessar para mim, confessa para o Senhor, e confessa para o Senhor, mas diz a Ele, me ajuda a deixar, porque eu falei aqui, é necessário confessar e deixar, porque você vai alcançar a misericórdia. Eu e você precisamos da misericórdia de Deus. Eu e você precisamos ter coragem de dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua misericórdia. Você que está em casa precisa da misericórdia de Deus. Você que está no hospital precisa da misericórdia de Deus. Por quê, querido? Se nós formos para a eternidade, para onde nós vamos? A igreja precisa voltar a falar nisso. A gente tem falado que nós estamos voltando ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, querido, é estar preparado para subir para a eternidade com Ele. Voltar e falar do primeiro amor não é viver de carro novo. Amém, casa nova, isso tudo é bom. Tudo é bênção, nós gostamos. Nós não abrimos mão disso não, se estamos nessa terra, amém. Mas nós precisamos desejar, acima de tudo, estar na presença de Deus. Estamos prontos para o chamado da eternidade. Amém? Porque isso é um privilégio, querido. Ter a certeza de que um dia vamos estar com Ele na glória. Que essa glória que Isaías viu não se compara a viver nessa glória constantemente. A viver em todo o tempo. Sabe por quê? Porque Isaías depois ia voltar a viver no meio de povo de lábios impuros. A Bíblia não diz que o povo foi mudado os seus lábios. Se você continuar a ler, você vai vendo como é que aquele povo tinha dificuldade. Não era um povo fácil. Não precisa ir longe não, basta ler depois do versículo 9. Mas acontece, querido, que eu e você precisamos aprender a fazer como Isaías. Confessar o nosso pecado e deixar. Dizer ao Senhor aquilo que precisamos falar. Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer vícios. Me ajuda a vencer traumas. Me ajuda a vencer medos. O medo não vem de Deus, querido. Isso é uma outra palavra também. Mas o medo não é de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos estar prontos. Mas nós precisamos hoje, em meio a essa crise que estamos vivendo, em meio a essa crise que não tem como ninguém dizer que não estamos vivendo. Não temos como dizer que estamos vivendo os melhores dias, não estamos. Estamos vivendo em tempo de termos ouvido falar de guerra e rumores de guerra. Temos visto tantas coisas difíceis, mas nós precisamos dizer, Senhor, nós queremos que o Senhor nos toque nessa noite. Queremos que o teu toque mude a nossa vida. Ah, Senhor, eu preciso dizer nessa noite, vamos ficar de pé, queridos.